programa Edson Ferrarini é um programa voltado para a família, é um programa que busca orientar as pessoas, é um programa que levar para as pessoas. Você tem uma dificuldade danada quando tem um problema que tem problema com álcool, com drogas, o que fazer? Nós estamos aqui sempre trazendo orientações. E se você soubesse aonde você encontra uma orientação segura, definitiva, é na entidade que se chama Amor Exigente. Eu sou um voluntário dessa entidade, eu sou um batalhador, mas eu trouxe hoje o presidente dessa entidade para conversar com a gente e o vice-presidente também. Então, hoje, nós vamos aprender tudo. Obrigado de você estar aqui, viu? Esse cirurgião dentista que é o Luiz Fernando Calduro. Obrigado. Obrigado, coronel. É uma honra estar ao seu lado, ao lado de Miguel, para fazer algumas orientações, trazer algumas informações para as famílias, porque este tema realmente, quando acontece nas nossas famílias e nas nossas casas, nos desorienta totalmente. E o Miguel Tortorelli, que é um grande amigo meu e é o empresário, que é o vice-presidente, e você, Miguel, também está sempre trazendo, ajudando, trazendo gente. Esse programa é seu. Nós muito mais aprendemos aqui do que levamos alguma informação. Realmente a informação e orientação é a grande arma contra as drogas. Coronel, com essa experiência de 45 anos trabalhando com isso, nos traz sempre alento e mostra com esse livro que ele escreveu, um livro fantástico, que vocês têm que ter. Isso aqui só coloca à disposição, coronel. Então, esse livro aqui eu tenho cedido no Amor Exigente para alguns grupos, para que eles vendam para as pessoas, para ter um dinheiro para pagar lá para a igreja. Então eu tenho levado, doado para as pessoas do grupo Amor Exigente. Mas esse livro, se você entrar no meu site e pedir, eu mando aí para você. Como é que faz, presidente Luiz Fernando, como é que faz o problema do álcool? Como é que a mãe que está lá, ela quer uma informação? O que ela começa, ela está chorando agora. Como é que nós começamos a orientá-la? As nossas duas orientações básicas são: não fique sozinha e busque informações. E aí, o Amor Exigente pode responder a estas duas indagações. Você não estará sozinha, porque o nosso grupo é um grupo de auto e mútua ajuda. É um grupo de horizontalidade, lá não há profissionais, lá são pessoas que trocam experiências e também trazem, os grupos de Amor Exigente também trazem uma grande informação. Porque o alcoolismo, coronel, como o senhor sabe muito melhor do que nós, é uma doença terrível. E Padre Haroldo, o fundador do Amor Exigente, diz que o álcool é a pior de todas as drogas. Para sair, realmente, eu não tenho dúvida. E ela se torna pior na medida que ela só vai começar a criar alguma dificuldade à pessoa que está bebendo muito tempo depois. Por isso que é difícil você falar com alguém que está exagerando. Nós, por fora, estando de fora, sabemos que ele está exagerando, mas não assume. Não é isso, coronel? É verdade. E eu faço esse trabalho exatamente por causa do álcool. Eu não bebo, não fumo, não tenho nenhum problema. Mas eu comandava um batalhão, 16º Batalhão da Zona Norte de São Paulo. E lá naquele batalhão, o que aconteceu na minha vida? Imagina um tenente-coronel, comandante de 600 soldados, e você comanda. E de repente chega na sua mão o seguinte problema: um soldado na viatura policial, atrás da viatura, um garrafão de 5 litros cheio de pinga, com um funil, e esse soldado, daí eu vou ver o que aconteceu. Aonde você pegou essa pinga? Ele ia nas encruzilhadas de macumba e pegava a pinga da encruzilhada, punha no garrafão, o garrafão de 5 litros, e ele bebia os 5 litros numa semana. E eu tinha que expulsá-lo. Em vez de expulsá-lo, mas meu Deus do céu, me fala, coronel, ele tem
4 filhos, é um bom soldado, é um bom homem. Ele na minha frente tremendo, mas tremendo porque tinha o delírio, treme já. E eu vou ver, ele já tinha 4 internações no Hospital Militar da Polícia Militar por causa do alcoolismo. Falei, como é que eu vou jogar esse homem na Rua da Amargura? Resultado, eu vou aprender sobre o alcoolismo. Miguel, olha que coisa linda. Esse soldado se chama Heraldo Serpa, ele está vivo. E outro dia, com a Academia do Barro Branco, informa 500 cadetes, eu entreguei o troféu para ele com 45 anos sem uma gota de álcool na boca. Parabéns, ali que eu comecei a aprender. Pois é, coronel, porque ele teve a grande sorte de ter uma mão estendida de alguém que não o discriminou e que percebeu que o que ele estava passando e o que ele estava fazendo fazia parte de uma grande doença. Olha. Então, quando vem este conceito, a gente já tira aquelas coisas ruins que ficam, como sentimento de culpa, como acusações, porque às vezes as situações são dramáticas, mas também são um pouco tragicômicas, não é? Como o senhor acabou contando, dele estar com um garrafão de pinga ali e provavelmente distribuindo para todos. Literalmente, como eu falei. Tem a Serra da Cantareira e o pessoal faz muito trabalho lá, sextas-feiras, e ele ia lá buscar a pinga. Agora, sabe o que eu fiquei imaginando, coronel? Que ele não devia beber sozinho. Devia beber com outros soldados ali. Muitos, provavelmente, não tiveram o mesmo problema que ele, porque o alcoolismo é isto. Ele é uma doença multifatorial e algumas pessoas são praticamente proibidas de beber porque possuem essa doença. Outros não vão ter o mesmo prejuízo que ele porque não são doentes. Cada é muito 10 importante. Pessoas que bebem, provavelmente 1 ou 2 desenvolverão essa doença que se chama alcoolismo. Outros vão beber realmente de forma social. Mas um desenvolve essa doença, que eu defino aqui no meu livro, Alcoolismo, como você quer saber se você é alcoólatra? Vê se você se encaixa. Alcoólatra é aquele que vai numa festa, não consegue evitar o primeiro gole. Todo dia, não é na festa. Ele não para no segundo. E ele não se lembra do último, porque ele perde o controle diante da garrafa. Se você estiver nessa, você já guiou o carro alcoolizado? A tua mulher já pediu para parar? Já teve problemas com o álcool? Ele está falando que não. Ou então, sabe o que eu costumo brincar também, coronel? Se depois que todo mundo já fez a refeição, já comeu o doce, e aí aquele que volta para o álcool novamente é uma pessoa que tem problemas. Olha que é perfeito isso, hein? E essas informações são informações que nós vamos tendo a partir das nossas experiências, não é? Eu tenho uma irmã também, coronel, alcoolista, e o alcoolismo feminino é muito mais dramático que o masculino, por causa da organização, por causa do metabolismo do corpo da mulher. Ele é muito mais prejudicial à saúde da mulher do que ao homem. Fernando, pesquisa da Unifesp, né, que é recente. As mulheres hoje bebem mais que os homens. Isso mesmo, Miguel. E quando bebem mais também. As meninas nas festas estão bebendo muito. E isso daí é uma cultura, é difícil sair, né, coronel? É cultura. Você vai para o interior, a pessoa vai numa chácara, não sei. Vem cá, toma uma e já vai dar uma pinga da região, vai dar uma cerveja gelada. É cultural. E nós eu quero dizer e deixar eu não quero perder essa oportunidade para recriminar o jogador Neymar. Esse cara que Deus deu todo o talento, nós gostamos de vê-lo jogar, torcemos por ele, mas ele não precisaria fazer propaganda de bebida alcoólica. Verdade. Porque o Neymar falando, ele vai para um jovem de 10 anos, 12 anos, 13 anos, e agora a propaganda da bebida alcoólica é no horário nobre da televisão, Luiz Fernando. Pois é, coronel, isso é um problema. As nossas entidades vivem lutando, o Amor Exigente já encabeçou. Nós levamos 750 mil assinaturas para o Congresso, não passou nem na Comissão de Justiça, coronel. Por causa da grana, isso chama dinheiro lá no Congresso. O Amor Exigente, que são pessoas que tiveram na família, pessoas com problema de álcool e drogas, e eles
Então, nós estamos lutando para que, eu também lutando, para que não tenha mais propaganda de bebida alcoólica no horário nobre de televisão, onde a criança está assistindo. Mas não passou nem na Comissão de Constituição e Justiça. Sabe por quê? Grana, dinheiro, safadeza, lá do Congresso, porque precisaria passar por ali e depois dizer, não, só faz propaganda depois das 22. Coronel, o único lugar no mundo onde cerveja não é álcool é no Brasil. Porque aqui a lei proíbe que propaganda de bebidas alcoólicas apareçam nos horários nobres. Aqui nós estamos falando para você, porque está acontecendo assim, se você está perdido, você não sabe o que fazer, mas você chegando perto desses dois aqui, lá na reunião do Amor Exigente, você vai aprender e vai transformar a família num grupo de apoio para ajudar a pessoa. Mas isso tudo nós vamos falar daqui a pouquinho, depois desse comercial, que é o comercial onde nós vamos falar do Amor Exigente. Que bom, Coronel. Voltamos muito já, obrigado. Já. Amor Exigente, um extraordinário programa que salvou a minha vida. Amor Exigente tem uma função fantástica. Um programa que reestrutura as famílias, um programa que busca que cada um de nós fique cada vez melhor. Prevenção com amor exigente, para que só coisas boas aconteçam. Está convidado. Meus amigos, é sempre um prazer esse nosso encontro. Sempre nós vamos trazer uma mensagem para a família, uma mensagem de orientação para os nossos jovens, enfim, álcool, drogas, comportamento. Para você, como faz para ser feliz? Como é que faz? Isso tudo nós vamos entender aqui no nosso programa. E hoje nós temos duas pessoas que têm umas histórias muito interessantes para nos contar. Aqui do meu lado, a Ana Aline, que é estudante de psicologia e viu o problema do álcool e das drogas de perto. Sim. Sim. E desse lado, um empresário, que é o Roberto Carlos Maier, e também luta para ajudar pessoas com relação ao problema das drogas. É isso, Roberto? É isso mesmo. É isso aí. Você está nessa batalha há quantos anos? Estou há 6 anos batalhando dentro do movimento do Amor Exigente. Tanto assim que você é o coordenador regional do Centro do Amor Exigente em São Paulo. Exatamente. Assim. E a Ana Aline conviveu com qual tipo de droga, Ana? Olha, todos os tipos. Meu irmão usava álcool, cocaína, crack, maconha, tudo que estava na frente dele ele utilizava. E como é que uma menina que convive com isso tudo consegue não usar? Olha, ele começou a partir do meu pai, né? Porque ele teve o exemplo do meu pai. E a gente perdeu a nossa mãe muito cedo. Quando eu nasci, 10 dias depois minha mãe faleceu, então quem criou a gente foi minha avó. E minha avó sempre teve o princípio de que as coisas deveriam ser certas. E o meu pai não teve proximidade com a gente da nossa criação, né? Então, eu sempre segui o lado da minha avó, de que as coisas deveriam ser certas. E a gente tentava ajudar ele de uma forma que enxergasse isso, mas ele achava tudo que meu pai fazia, ele achava legal, ele achava divertido. E eu já achava que aquilo não fazia sentido pra mim. Eu já não tinha mãe, já era difícil, a gente morava num local muito difícil, era uma favela, a gente morava. Então, mas eu acho que veio de dentro, não tem uma explicação que fale, olha, eu não usei porque eu não quis, eu não usei porque eu não quis. Porque... Aqui tem uma história, aqui tem todo um congresso de psicologia para a gente poder entender esse problema.
Um dos maiores exemplos que ela tinha era o pai, que tinha problemas com álcool em grande intensidade, tem um irmão com grandes problemas, e nós vamos entender quais são as barreiras que fez essa moça conviver com tudo isso e não ter o problema. É um caso importante, não é? Você não acha, Roberto, que é um caso difícil esse? Com certeza, né? A convivência com um dependente químico, né? Ela não garante que a gente vai ser afetado, porque não é uma doença contagiosa, né? Que pelo convívio a gente obrigatoriamente vai cair. Mas a chance de, em função de presenciar o hábito e junto, como aconteceu com o teu irmão, né, Aline? Sim. Ela existe, né? Outra componente é a questão genética, né? Está cientificamente comprovado que quem é gerado por pais que têm esse tipo de dificuldade tem uma probabilidade 5 vezes maior de ter o problema na vida do que quem não tem. Né? Vamos repetir isso aí. O pai que tem o problema... O pai ou a mãe que tem o problema, quando gera um filho... álcool e drogas. Exatamente. Quando tem um filho, este filho, ao longo da vida, vai ter 5 vezes mais probabilidade de cair na dependência química do que o filho de pais que não sofrem desse problema. Aí você está vendo a grande importância do exemplo. A grande importância dos pais na vida. Os pais são é o caminho, é o norte, e o filho inconscientemente acaba seguindo os mesmos rumos do pai. E como é que você, que é um exemplo, conseguiu nisso tudo ficar fora, dizer... Porque você é colaboradora do Amor Exigente, você é voluntária do Amor Exigente, você nunca usou droga, mas ela é assídua, é presente. Sim. E como é que você consegue dizer, não quero? Então, eu acho que foi muito da minha criação e no decorrer da minha história, né? Muitas coisas foram acontecendo e eu tive outras oportunidades que foram surgindo na minha vida e que eu agradeço muito essas pessoas que hoje são meus pais, que eu falo que são meus pais, e eles me deram uma oportunidade de estudo, de carreira, e que eu fui vendo que não era isso que eu queria pra mim. Eu não queria ter o exemplo do meu pai, não era o que eu queria dar para os meus filhos. Então, era o que eu mais pensava. Quando eu tiver a minha família, não é isso que eu quero para eles. E claro que eu não vou dizer que foi fácil, não foi um caminho fácil. Claro, porque existe a codependência, né? A gente tem um afeto muito grande, é um irmão, né? Que a gente... Mas assim, eu tive que optar. Ou a minha vida, seguir a minha vida como eu achava que deveria ser, ou entrar na dele, que seria, e assim, sabe quando você dá a mão, ou você está sendo puxado junto? Era o que estava acontecendo. Claro que não foi fácil para mim optar por isso, entendeu? Esse caminho, ele tá indo para as drogas, eu não posso, eu não vou, mas ele também não vai para o meu caminho. Porque a gente tentou de todas as formas, ele foi internado 5 vezes, teve muitos gastos, que vocês sabem que inclui isso, muitos gastos também, né, de internação, mas ele não queria. E eu acho que o mais importante 90% é a pessoa querer. Não adianta os pais quererem, o irmão querer, a família querer, ou você ter dinheiro, isso também não... Pra mim, na minha experiência de vida, né, com ele, não adiantou ele ter a oportunidade, não adiantou ele ter, ele não quis isso. Ele sempre falava que ele era feliz do jeito que ele era, que não era pra gente interferir na vida dele. Veja esse programa tem que mostrar pro jovem, o pai, põe os filhos aí na sala, põe os filhos aí para eles entenderem como é que essa moça que está aqui, convivendo com o problema droga, então você está entendendo que a prevenção... Porque o cara só entra na droga por curiosidade, desinformação e para ficar inserido no contexto. Mas você não é obrigado a usar, Roberto. Com certeza. Na verdade, a gente compara essa situação com o jovem que se aventura a jogar uma roleta russa, né? Que é aquela famosa espingarda de tambor que só tem uma bala. Então, assim, pode ser que acerta, pode ser que não. Mas não tem jeito. Experimentou, está correndo risco. Porque as pessoas que estão marcadas para sofrer dessa doença vão levar chumbo.
quando você experimentou o primeiro cigarro de maconha na vida, ou a primeira cheirada de cocaína, eu vejo isto há 45 anos que eu recupero gente. Ele registra na memória química, ele registra aqui no seu cérebro e não apaga mais. Nós não temos um remédio desse no mundo ainda. O religioso, está dizendo aí Ferrarini, Jesus tudo pode. Deus é dono do nosso próximo minuto de vida. Agora, depois que você experimentou e registrou aqui, o mundo não tem esse remédio para parar. É por aí, né, Roberto? Exatamente. Né? Para aquelas pessoas que passaram a usar e entraram em recuperação, né? Que fazem, por exemplo, parte dos nossos grupos de sobriedade no Amor Exigente, é uma luta diária, porque esse registro no cérebro, que a gente chama de memória eufórica, ele vai permanecer para o resto da vida. Para o resto da vida. É aquela primeira experiência. Que sorte que você teve a força de vontade. Pai não é quem põe no mundo. Pai e mãe é quem educa. Sim. Pai e mãe é quem cuida. Com E certeza. ela foi... o pai faleceu quando ela tinha... A mãe faleceu quando ela tinha 10 dias. O pai teve problema com álcool, mas ela teve a felicidade de ser educada por uma família que lhe deu os melhores princípios do mundo. Com certeza. E aí sou muito agradecida por isso. Muito agradecida, né? Infinitamente. Então, e hoje você estuda psicologia? Sim, estudo psicologia. Estou no primeiro semestre, né, de psicologia. Eu ia fazer medicina, mas eu acho que nada na vida é por acaso. Então, muitas coisas foram acontecendo, o Amor Exigente entrou na minha vida, fui ajudando muitas pessoas e aí eu vi que eu acho que eu queria mais psicologia do que eu queria ajudar as pessoas. E eu percebi que a psicologia eu poderia ajudar mais do que eu estava querendo passar do que a própria medicina. Eu não queria que as pessoas passassem pelo que eu passei. Então, é isso que eu tento passar lá nos grupos de apoio do Amor Exigente, no grupo de apoio do Amor Exigente, que muitas vezes eu conto a minha história para eles se sentirem seguros que, olha, eu estou entendendo o que você passa, o que você, né, na prevenção, tanto que na Fundação Casa, tento conversar com os jovens o máximo que eu posso da prevenção, porque eu acho que é muito importante também a prevenção, né? Então, a minha história fez com que eu ajudasse outras pessoas. Ao invés de eu seguir o outro rumo, eu quis ajudar do que entrar no mundo das drogas. Eu acho que seria muito mais útil, né? Útil. O Amor Exigente, você aí tem problemas com os filhos, com drogas, álcool, algum parente ou alguém, você tem que frequentar. Eu sou um voluntário do Amor Exigente, eu faço isso há 45 anos. Vocês sabem, meu trabalho de recuperação de pessoas, e cada pessoa que você faz prevenção é chegar antes que a droga. Mas se a droga já está presente, vai no Amor Exigente que você vai encontrar ajuda. E no caso do Roberto, por exemplo, você está se ligando também na espiritualidade. Como é isso, Roberto? Na verdade, é assim, a espiritualidade é uma das 4 componentes que a gente trabalha no Amor Exigente. Nós temos os princípios básicos que ajudam as pessoas a moldar seu comportamento, os princípios éticos, a responsabilidade social, que qualquer voluntário do Amor Exigente, nós aqui estamos exercendo ao despender nosso tempo para ajudar os outros, e a questão da espiritualidade, que é muito importante de não ser confundida com religiosidade, né? Qual é a diferença? A espiritualidade, ela é aberta até para quem não acredita na existência do poder superior, porque a espiritualidade significa que meu comportamento vai ser em benefício de todos, né? Então, quando eu vou pedir por serenidade, vou pedir por equilíbrio, vou pedir por força, por coragem, ou até pela minha fé, se for o caso, mas de uma forma que coletivamente isso seja bom para todos, né? Essa é uma das coisas, por exemplo, que quando a gente entra num processo compulsivo,
Pode ser com as drogas, pode ser com o jogo, pode ser com qualquer atividade, até com o trabalho. Tem gente que fica compulsivo. Na verdade, acaba perdendo isso, porque passa a ter um comportamento onde a espiritualidade caiu fora, né? Então, a espiritualidade, ela não necessariamente significa religião, né? A espiritualidade é, digamos, de alguma forma assim, a essência daquilo, mas colocado em prática, porque a espiritualidade sempre exige que ela seja exercida, né? Um dos erros, a gente está falando em compulsão, tem gente, inclusive, que fica compulsivo na religião, porque frequenta um determinado local com assiduidade e faz suas orações, acha que está cumprindo suas obrigações e persegue aquilo de forma compulsiva. E o resto do tempo não pratica aquilo, né? Como é que uma menina, ela, vamos supor, se você estivesse conversando com um grupo de jovens, você tem que dar uma mensagem a eles contra a droga, ou dizer como é que faz para ele não usar. Porque eles estão achando que é moda usar, o que é um equívoco danado. Como é que faz para eles não usarem? Qual é a orientação? Fala naquela câmera. O que eu acho, na verdade, não existe uma fórmula que você fale, olha, não use por isso ou aquilo. Eu acho que também nem deveria falar sobre drogas. Eu acho que a prevenção, ela vem com outras atividades. E foi uma coisa que eu falei muito para os jovens, num dia que eu fui fazer uma palestra, foi que os melhores amigos não são aqueles que fazem tudo que é legal, e sim aqueles que estão do seu lado quando você mais precisa, que normalmente são os nossos pais, né? E que te orientam, e que os chatos que falam, não faz isso, não faz aquilo. O que eu segui, e que fez eu não usar droga e não seguir o exemplo, foi os meus orientadores. Os meus orientadores que sempre me deram apoio e que sempre me mostraram o caminho do bem. E eu sempre segui isso. Agora, o que eu vejo muito errado é que os valores estão sendo invertidos. O melhor amigo é o cara que ele vai fazer de tudo e os pais não. Então, o jovem, ele está escutando mais o amigo do que os pais. E eu acho que essa inversão tá errada. Então, o seu melhor amigo, quando você estiver mal, precisando de dinheiro ou precisando de qualquer outra coisa, não vai ser ele que vai estar do seu lado. Vai ser seus pais que vão estar do seu lado. Então... O nosso programa está chegando ao final, é muito importante essas mensagens, porque nós estamos trazendo uma jovem, estamos trazendo o Roberto, cheio de experiência, os dois trabalham no Amor Exigente, eu também sou um voluntário do Amor Exigente, estou toda semana em um grupo do Amor Exigente, levanta uma mensagem. O importante é que, desses 45 anos, eu não conheço nenhum drogado. Coronel, sou um cheirador de cocaína, eu uso crack, adoro morar lá na Cracolândia, eu fico lá, e eu cheirando crack, o carinha fumando crack, a minha mãe adora, eles são um orgulho, modelo da... Não, velho, não tem, é cadeia, sanatório, cemitério. Faça uma força para parar, faz uma força para parar, você que está usando aí. Agora, você precisa mudar. Não pode esticar o braço, pegar o primeiro cigarro de maconha, a primeira carreira, o primeiro cachimbo. Então, porque se você não mudar, nada muda na sua vida. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus e muito obrigado a Ana Aline e muito obrigado ao Roberto Carlos Maia. Muito obrigado. Senhor. Obrigado.